Essa aqui é a Catedral de Lund. Ela é enorme por dentro, é gigantesca. A gente teve uma visita guiada agora aqui dentro por um padre, né? E que realmente é muito grande. Dá pra ver lá em cima que tem um órgão, que é o maior órgão da Escandinávia. Ele é enorme e ele funciona ainda todo sábado, 10 horas. Dá pra vir aqui assistir, ouvir ele tocar, o órgão ser tocado, né? Dá pra ver que ele é realmente gigantesco. Aqui é o altar, tá, onde acontecem as missas. E ele estava explicando que essa igreja foi construída, né, terminada de ser construída em 1145. Ou seja, quase 400 anos antes de descobrirem o Brasil. Então ela é realmente muito antiga. Aqui é um segundo altar, que é onde só as pessoas mais importantes tinham acesso no passado. Hoje em dia não, ela é aberta. Dá pra ver uma pintura muito bonita lá em cima, no domo. Uma coisa interessante é que nesses bancos aqui é onde sentavam os arcebispos, né, da época. E quando a Universidade de Lund foi fundada, em 1668, as primeiras aulas, né, os seminários aconteciam aqui, nessas cadeiras. Os alunos sentavam aqui e assistiam os seminários, antes da universidade ser construída, né? Então aqui tinha aula de medicina, de direito e de teologia, óbvio, também, né? E tudo isso aqui foi construído, essa madeira foi construída tudo manualmente, né? E ela é muito rica em detalhes, assim, é muito bonito. Cada assento tem alguns animais aqui, que tem diferentes significados. E aqui também é onde aconteciam as missas, né? Tem uma porta estreitinha aqui, muito estreitinha. E o arcebispo principal das missas, ele sentava ali, onde está aquela almofada agora. Ali que ele ficava. Ali na frente tem a estátua de um arcebispo daqui. Ele foi o responsável pela criação da bandeira da Dinamarca. Um outro arcebispo aqui também, na época. Ele foi responsável por fundar uma ilha, fundar uma pequena cidade de pescadores, que no final acabou se transformando em Copenhague, hoje é a capital da Dinamarca. Então foi um arcebispo daqui de Lund que foi responsável pela fundação de Copenhague. Olha que candelabro gigante. Atrás dessa parede aqui tem um arcebispo também que foi enterrado aqui. O corpo dele está atrás dessa parede. Ainda está lá até hoje. Um dos poucos corpos, né, que estão aqui na catedral. Porque parece que antigamente, se você fosse muito rico, você poderia pagar um lugar para ser enterrado aqui. Só que depois eles acabaram com isso, porque no verão, com calor, o cheiro aqui ficava insuportável, né? Apodrecia. A gente também tem aqui as criptas da igreja, da catedral. Vamos dar uma olhadinha no que tem lá. Tem vários sarcófagos aqui.
pessoas que eram enterradas na época, né? Hoje em dia os corpos não estão mais aqui, como ele explicou, mas eles mantiveram essas esculturas. Aqui tem um sarcófago enorme. Parece que também de um arcebispo foi muito importante. De acordo com a explicação do padre aqui, tem uma lenda de que durante a noite você consegue ouvir umas batidas como o cara que morreu lá, que foi enterrado na parede lá em cima, você consegue ouvir ele batendo na parede, pedindo para sair. E é realmente impressionante como tudo isso aqui foi levantado em 1145. Realmente é impressionante. E uma das coisas importantes para se ter numa igreja é a fonte de água para os batismos, né? Então, antigamente aqui tinha uma nascente, que hoje o pessoal joga moeda. Ainda tem água ali. Essa estátua aqui representa uma lenda de um gigante, que é contada para as crianças aqui na Suécia. É uma historinha lúdica de que um gigante que ajudou a construir isso aqui. Enfim, uma historinha bem engraçadinha para as crianças aqui. Parece que essa igreja foi construída tanto por arquitetos e, enfim, engenheiros italianos e alemães, porque aqui na Suécia na época eles não tinham pessoal qualificado para fazer uma obra como essa, né? Então, uma coisa interessante também é que Lund já foi muito, muito importante aqui nessa região da Escandinávia e que aqui tinham 27 igrejas, só que durante a Reforma Protestante eles acabaram destruindo 25, sobraram só 2. Essa aqui é uma das que sobraram, felizmente, né? Porque realmente é muito bonita, o órgão lá em cima. Uma coisa bastante legal que tem aqui também é um relógio. Esse relógio foi construído em 1425, ou seja, antes de descobrirem o Brasil e as Américas, na verdade. Dá para perceber que esse relógio é um pouco diferente. Ele, ao invés de marcar de 1 a 12, ele marca de 1 a 24. Quando é meio-dia, o ponteiro do sol está lá em cima, e quando é meia-noite, o ponteiro do sol está lá embaixo, o que seria o 6 pra gente. E com esse relógio também você consegue saber a fase da lua que é o ponteirinho ali que está na direita, ponteirinho escuro. E aqui embaixo você tem os símbolos do zodíaco. Aí, de acordo com a data de nascimento, com o dia, a hora, dá para saber algumas coisas, inclusive o dia da semana que você nasceu, entre outras coisas que ele explicou, mas eu não lembro. E uma coisa legal é que esse relógio todo meio-dia, 3 horas, ele toca. Eu gravei um outro vídeo curtinho, em que os 2 cavaleiros lá em cima, eles batem as espadas, e aí toca uma música nesse relógio. Enfim, tem outro vídeo mostrando. E ele está muito bem conservado, né? Porque tem mais de 500 anos que esse relógio existe. Então realmente é impressionante. Na verdade ele foi engaixado, né? Ele tinha sido encaixotado, guardado durante séculos. E aí 2 pessoas encontraram, um arquiteto e um relojoeiro. Eles demoraram 20 anos para construir, para remontar esse relógio do zero, né? Peça por peça. E uma coisa interessante também aqui de Lund é que antigamente não existia relógio de pulso, né? Então as pessoas sabiam a hora pela batida do sino dessa igreja que toca, né? Então é uma tradição que
que vem desde aquela época, que até hoje na universidade, que as aulas, por exemplo, elas não começam 8 horas, elas começam 8h15. Por quê? Porque quando a igreja tocava o sino de que era 8 horas, as pessoas ouviam e sabiam que elas teriam 15 minutos para chegar na aula. E aí, por isso que tem essa tradição das aulas começarem 8h15, 1h15, etc. Que era o tempo que os alunos tinham antigamente para ouvir o som do sino e correr para a aula. Muito interessante a visita guiada aqui, vale a pena conhecer. Tem muitas outras histórias que eu não lembro e que eu também cheguei um pouquinho atrasado, perdi o início. Mas é uma construção impressionante. Eu vou filmar lá fora para vocês verem o tamanho.